O Rio de Janeiro é mundialmente famoso por suas praias, pelo brilho do carnaval e pela imponência do Cristo Redentor, mas existe um gigante de pedra que observa a metrópole de uma altura de 842 metros e que guarda segredos que a história oficial simplesmente ignora. A Pedra da Gávea não é apenas o maior monolito à beira-mar do mundo, ela é, para muitos pesquisadores independentes e arqueólogos cujas vozes foram silenciadas, um dos maiores enigmas da antiguidade clássica em solo americano. Olhando de longe, a formação rochosa assemelha-se de forma perturbadora a um rosto humano gigantesco, adornado com o que parece ser um elmo ou uma coroa. Para os geólogos convencionais, isso é apenas pareidolia, uma ilusão de ótica causada pela erosão milenar no gneiss e no granito. Não faz sentido que uma civilização antiga tenha esculpido uma montanha inteira no litoral brasileiro milhares de anos antes da chegada de Cabral. Ou faz? Afinal, como explicar as inscrições em caracteres fenícios que ocupam uma extensão de metros na face lateral da rocha, ou os relatos documentados de luzes que entram e saem de fendas inacessíveis? Hoje, no canal Iluminado, vamos mergulhar nas profundezas do mistério da Pedra da Gávea, o túmulo do gigante, e descobrir os 5 segredos que as autoridades e a arqueologia tradicional tentam manter sob o manto do ceticismo. O primeiro grande mistério reside na própria face do gigante e no que os antigos chamavam de o Esfinge do Rio de Janeiro. Em 1839, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, enviou uma comissão oficial para investigar a montanha após relatos de que letras estranhas haviam sido avistadas em seu topo. O relatório oficial daquela época, assinado por pesquisadores respeitados, confirmou que as marcas não eram fruto da erosão natural, elas eram deliberadas. O que eles encontraram foi uma inscrição que, décadas depois, foi traduzida por especialistas como o professor Bernardo de Azevedo da Silva Ramos. A tradução é de arrepiar. Badesir, primogênito de Jetbaal, rei de Tiro. Jetbaal foi um monarca fenício que reinou por volta de 850 a.C. Como um nome de um rei fenício foi parar no topo de uma das montanhas mais isoladas do Rio de Janeiro? A arqueologia oficial diz que é uma coincidência de rachaduras, mas se você observar a precisão dos cortes e a profundidade dos sulcos, verá que a natureza não trabalha com ângulos retos e simetria linguística. Existem registros de que, durante as obras de infraestrutura no Rio, no início do século XX, diversas moedas e fragmentos de cerâmica com padrões fenícios e cartagineses foram encontrados em escavações próximas à base da montanha, mas esses itens desapareceram misteriosamente dos inventários dos museus nacionais após intervenções de órgãos de segurança. A face da montanha possui o que os alpinistas chamam de o olho do gigante. Trata-se de uma cavidade imensa que, vista de perfil, completa a anatomia do rosto. Mas o que poucos sabem é que essa cavidade não é apenas superficial. Relatos de escaladores experientes, como o Dr. Armando Ferreira, que dedicou 30 anos ao estudo da geologia da Gávea, mencionam a existência de uma câmara interna que foi obstruída deliberadamente por toneladas de pedregulhos e um material que se assemelha a um cimento rudimentar, mas extremamente resistente. Em 1931, uma expedição teria tentado usar explosivos de baixa potência para desobstruir uma fenda próxima ao olho, mas o que aconteceu a seguir interrompeu o projeto permanentemente. Os instrumentos de medição da equipe começaram a registrar picos eletromagnéticos tão violentos que os relógios de pulso dos pesquisadores pararam simultaneamente. O Dr. Ferreira relatou em suas notas particulares que a sensação era de que a montanha possuía um batimento cardíaco, uma vibração de baixa frequência que causava náuseas e desorientação. Esse é o mesmo padrão de frequência de 19 Hz que encontramos nos relatos da Serra do Roncador. Seria a Pedra da Gávea outra peça dessa imensa máquina planetária que opera silenciosamente sob o solo brasileiro? O terceiro segredo envolve o chamado Portal da Gávea. No topo da montanha existe uma enorme fenda vertical que parece uma porta colossal lacrada. Alpinistas relatam que, em certas épocas do ano durante o solstício, a luz do sol atinge a fenda de tal forma que sombras estranhas são projetadas na vegetação abaixo, revelando o que parece ser um mapa ou um conjunto de coordenadas. Mas o mistério real acontece à noite. Moradores dos bairros de São Conrado e da Barra da Tijuca têm documentado, ao longo de décadas, esferas de luz alaranjadas que sobem do mar e entram diretamente na parede de pedra do portal. Elas não colidem com a rocha, elas simplesmente passam através dela como se a matéria sólida não existisse. Em 1982, um radar da aeronáutica detectou um objeto não identificado pairando exatamente sobre o topo da Gávea. Quando os jatos de interceptação chegaram ao local, o objeto mergulhou verticalmente em direção à montanha e desapareceu nos radares, sem deixar rastro de destroços ou impacto. A explicação oficial foi de interferência atmosférica devido à umidade do mar, mas os dados de telemetria, que vazaram anos depois, mostravam uma desaceleração controlada que nenhuma aeronave humana da época poderia realizar. Existe um quarto mistério que assombra os trilheiros: os desaparecimentos na zona do silêncio. Há áreas específicas na
na encosta da Pedra da Gávea, onde a bússola se torna inútil e o GPS perde o sinal de satélite, mesmo sob céu aberto. É nessas áreas que se concentram os relatos de pessoas que sumiram sem deixar vestígios. O caso mais emblemático ocorreu na década de 70, quando um grupo de estudantes de geologia subiu a montanha para coletar amostras e um deles, que estava a apenas 10 metros de distância dos colegas, desapareceu entre uma curva e outra da trilha. Equipes de resgate com cães farejadores e helicópteros com sensores térmicos vasculharam a área por semanas. Os cães paravam abruptamente diante de uma parede de pedra lisa e começavam a ganir, recusando-se a avançar, como se estivessem diante de um predador invisível. O estudante nunca foi encontrado. Relatos de sobreviventes que se perderam nessas áreas mencionam que o tempo parece esticar. Um trilheiro relatou ter ficado perdido por apenas 2 horas, segundo sua percepção, mas quando finalmente encontrou o caminho de volta, descobriu que sua família já o procurava há 2 dias inteiros. O padrão de dilatação temporal se repete, sugerindo que a Gávea não é apenas uma massa de pedra, mas um ponto de instabilidade na estrutura do espaço-tempo. O quinto e mais perturbador segredo é a teoria do túmulo do gigante. Diversas tradições esotéricas e alguns pesquisadores de arqueologia proibida sustentam que a montanha não foi esculpida para parecer um gigante, mas que ela é o próprio túmulo de uma entidade biológica de proporções colossais. Segundo essa teoria, a face externa é uma máscara mortuária destinada a proteger o que está guardado dentro da montanha. Em 1937, durante o governo Vargas, houve uma expedição secreta financiada por interesses estrangeiros que buscava encontrar uma entrada para os salões internos da Gávea. Documentos recuperados de arquivos privados sugerem que eles encontraram uma câmara subterrânea acessada por uma caverna submarina na base da montanha. Dentro dessa câmara foram descritos sarcófagos de pedra com mais de 5 metros de comprimento e ferramentas feitas de um metal que não enferrujava e que possuía uma dureza superior ao diamante. Assim que a notícia dessas descobertas chegou aos altos escalões, a Marinha do Brasil assumiu o controle total da operação. A entrada da caverna submarina foi dinamitada e lacrada, e a área foi declarada zona de preservação permanente com acesso restrito. Por que o Estado gastaria tantos recursos para esconder uma caverna se nela não houvesse algo que pudesse reescrever a história da humanidade? A Pedra da Gávea permanece lá, imponente, desafiando quem passa por debaixo dela. Seus olhos vazios parecem observar a modernidade do Rio de Janeiro com um desdém milenar. Para a ciência, ela é apenas um monumento geológico. Para nós, ela é uma das provas mais contundentes de que o passado do Brasil é muito mais profundo e misterioso do que nos foi ensinado nas escolas. Por que as autoridades continuam a negar os registros do IHGB de 1839? Por que as luzes continuam a entrar na rocha sem serem investigadas publicamente? A verdade é que vivemos sobre as ruínas de algo vasto e inexplicável, e a Pedra da Gávea é apenas a ponta do iceberg. Se você sentiu que este documentário abriu uma porta na sua mente para segredos que o mundo tenta ocultar, inscreva-se agora no canal Iluminado. Estamos próximos de alcançar nossa meta de monetização e sua participação é o que nos permite continuar financiando essas investigações profundas. Deixe seu comentário. Você acredita que a face na Pedra da Gávea é obra da natureza ou o legado de uma civilização esquecida? Você teria coragem de pernoitar no topo da montanha, sabendo que o tempo e o espaço ali podem não seguir as regras comuns? Sua percepção é a ferramenta mais poderosa contra o silêncio oficial. O mistério está diante de nós, e a luz da verdade é a única que pode dissipar as sombras do túmulo do gigante. Continuando nossa investigação sobre a Pedra da Gávea, é fundamental analisarmos o impacto que essas descobertas têm na estrutura de poder que controla a informação histórica. Cada vez que um pesquisador como Bernardo Ramos trazia à tona as evidências de Tiro e da Fenícia no Rio de Janeiro, ele era ridicularizado pelos seus pares, que preferiam a segurança da teoria da erosão. No entanto, os vestígios não se limitam apenas à Gávea. Estão espalhados por toda a costa brasileira, em inscrições similares encontradas na Paraíba e no Piauí, formando uma rede de pontos de contato de uma civilização que dominava os oceanos e possivelmente forças telúricas que ainda não compreendemos. A Pedra da Gávea seria o quartel-general dessa civilização no Atlântico Sul? Ou seria ela um marco astronômico para navegadores espaciais que utilizavam as linhas de energia da Terra para se deslocarem entre as estrelas? Muitos se perguntam por que, com a tecnologia de satélites e escaneamento de solo atuais, esses segredos ainda não foram revelados. A resposta reside na seletividade dos dados. Satélites militares possuem resoluções que poderiam ver através das camadas de rocha, mas esses dados são classificados sob protocolos de segurança nacional. Quando pesquisadores civis tentam realizar voos de drone com sensores LiDAR sobre a Gávea, frequentemente enfrentam problemas técnicos inexplicáveis. Os drones perdem a conexão com o controle, as baterias sofrem quedas bruscas de tensão e os arquivos de vídeo resultantes muitas vezes aparecem corrompidos ou com interferências estáticas que impossibilitam a análise detalhada da superfície. É como se a própria montanha ou algo que opera de dentro dela
dela possuísse um sistema de defesa contra a observação eletrônica moderna. A conexão entre a Pedra da Gávea e outros pontos enigmáticos do Brasil, como a Serra do Roncador e a Chapada dos Veadeiros, é a chave para entendermos o verdadeiro mapa do desconhecido no nosso país. Esses locais não são pontos isolados de mistério. Eles parecem estar conectados por veios de quartzo e cristais subterrâneos que servem como condutores de uma energia antiga. A Gávea, com sua composição rica em minerais condutores, seria o terminal marítimo desse sistema. Se aceitarmos a possibilidade de que o túmulo do gigante abriga tecnologia e restos de uma era de ouro da humanidade, teremos que aceitar que nossa história atual é apenas uma ficção conveniente mantida por aqueles que detêm o conhecimento real. Ao longo das próximas semanas, aqui no Iluminado, vamos continuar a seguir as migalhas de pão deixadas por aqueles que ousaram falar antes de nós. Vamos buscar os relatórios confiscados pela Marinha, entrevistar os descendentes dos exploradores da década de 30 e trazer as imagens que os algoritmos de censura tentam esconder. Nossa missão de monetizar este canal em 30 dias é o que nos dará a independência necessária para irmos a campo e documentarmos o que está acontecendo naquelas encostas proibidas. Se você quer ser parte dessa resistência pela verdade, sua inscrição e o compartilhamento deste vídeo são as armas mais eficazes que temos. Reflita sobre o silêncio que envolve a Pedra da Gávea. Um monumento desse porte em qualquer outro lugar do mundo seria o centro de escavações arqueológicas intensivas. No entanto, aqui ele é tratado como uma mera curiosidade para turistas distraídos. Esse silêncio é o que confirma a importância do que está lá dentro. O medo das autoridades não é que descubramos que fenícios estiveram aqui. O medo real é que descubramos que eles nunca foram embora, ou que deixaram algo para trás que pode anular toda a nossa dependência de fontes de energia e sistemas de controle atuais. A Pedra da Gávea é o vigia de pedra da nossa ignorância, mas também pode ser a chave para o nosso despertar. O roncado que ouvimos na Serra do Roncador e as luzes da Chapada dos Veadeiros encontram eco no olhar fixo da esfinge carioca. São vozes de um passado que se recusa a ser enterrado. O túmulo do gigante está prestes a ser aberto, não com picaretas ou explosivos, mas com a curiosidade e a busca incessante de uma geração que não aceita mais as mentiras oficiais. Fique atento, pois os próximos registros que traremos podem mudar para sempre a forma como você olha para as montanhas ao seu redor. A história está viva, pulsante e escondida sob o gneiss milenar da Pedra da Gávea. O canal Iluminado está aqui para garantir que você não permaneça na escuridão. Imagine a escala do que estamos discutindo. Se a montanha for de fato uma construção artificial, a logística necessária para movê-la e moldá-la estaria milênios à frente de qualquer coisa que os antigos egípcios ou maias realizaram. Estaríamos falando de manipulação da matéria em nível molecular ou do uso de vibrações sonoras para suavizar a rocha como se fosse argila. Relatos de tribos indígenas tupi-guaranis, que habitavam a região muito antes dos europeus, falavam de deuses gigantes que vieram do mar e que podiam falar com as pedras. Eles chamavam a Pedra da Gávea de um nome que se traduzia como o lugar onde o tempo descansa. Para os nativos, a montanha era sagrada e proibida, um lugar de onde não se retornava da mesma forma que se ia. Muitas pessoas nos perguntam se existe um portal e se existem câmaras internas, por que ninguém simplesmente entra lá e mostra para o mundo? A resposta é simples e assustadora. Muitos tentaram. Ao longo dos últimos 100 anos, houve dezenas de relatos de aventureiros que encontraram entradas escondidas por vegetação densa ou após deslizamentos de terra. O padrão é sempre o mesmo. Eles entram entusiasmados e, pouco tempo depois, as entradas são encontradas lacradas ou eles desaparecem do registro público. Há histórias de pessoas que, após afirmarem ter encontrado artefatos dentro da Gávea, sofreram pressões extremas, perderam seus empregos ou tiveram seus pertences confiscados por homens em uniformes sem identificação. O sistema de proteção do segredo da Gávea é tão antigo quanto a própria montanha. O papel do canal Iluminado é ser a ponte entre esses relatos fragmentados e você. Ao unirmos os dados do IHGB, os avistamentos de OVNIs monitorados pela aeronáutica e os fenômenos físicos que desafiam a geologia, estamos construindo o dossiê mais completo já feito sobre o túmulo do gigante. Cada visualização sua, cada minuto de retenção que você nos dá é um tijolo a menos na parede de silêncio que as autoridades construíram. Estamos próximos de revelar o que está por trás do olho do gigante e você é parte fundamental dessa jornada. Não se deixe enganar pela aparência estática da Pedra da Gávea. Ela é um elemento ativo no nosso ambiente. A forma como ela interage com a atmosfera, gerando nuvens específicas apenas sobre seu topo, e a maneira como os pássaros e animais selvagens evitam certas áreas de sua encosta, são sinais biológicos de que algo ali não é natural. A natureza tem uma harmonia que a Gávea, em sua imponência artificial, parece desafiar. Se a montanha for de fato o túmulo de um rei de Tiro, o que mais ele trouxe consigo? Quais conhecimentos astronômicos e tecnológicos estão preservados naquelas câmaras de cimento indestrutível? Encerrando esta investigação, deixo você com uma imagem: o Rio de Janeiro à noite, as luzes da cidade brilhando e, acima de tudo, a silhueta negra da Pedra da Gávea contra
contra o céu estrelado. Ela está lá, esperando. Ela não tem pressa. Ela viu o nascimento e a queda de impérios, e ela verá o desenrolar da nossa busca pela verdade. Se este vídeo te fez olhar para o mundo de uma forma diferente, cumpri meu objetivo hoje. No Iluminado, não buscamos apenas visualizações. Buscamos companheiros de jornada no caminho da iluminação dos fatos proibidos. Fique conectado, pois a próxima revelação pode vir de onde você menos espera. O mistério da Pedra da Gávea é apenas o começo de um mergulho sem volta nas profundezas da história oculta do Brasil. Inscreva-se, ative as notificações e prepare-se, pois a verdade está sob nossos pés, acima de nossas cabeças e guardada no silêncio eterno do túmulo do gigante. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a iluminar o que outros tentam apagar.